Pessoal, tudo bom? Vamos começar mais um conteúdo, tá? Grandezas e componentes elétricos é um conteúdo que antecede as leis de Ohms, tá? Então diz o seguinte, primeira coisa nós temos que vamos começar a estudar sobre cargas elétricas, já que nós já estudamos lá no início. Elas são dispostas em uma região onde atua um campo elétrico tende a se movimentar a favor ou contra o sentido do campo elétrico, dependendo do sinal delas. Sabemos que eu tenho uma carga elétrica, tá? Essa carga elétrica vai se mover dependendo aqui, ó. Se uma carga é positiva, tá? E a outra será. Ela pode se mover tanto como no sentido de aproximação como de afastamento. Vai depender do sinal da outra carga, não é isso? E sabemos também, pessoal, nós sabemos o seguinte. Quando o corpo não está submetido a uma DDP, tá? Essa corrente elétrica, ela se move, tá? Ela se move em todos os sentidos, em todas as direções. Mais um exemplo aqui, esse corpo aqui ele está submetido a uma diferença de potencial, ou seja, aqui há uma diferença de potencial entre os corpos, tá? Delta-U, uma diferença de potencial, uma DDP. Se é uma DDP, pessoal, o que vai acontecer? Vai fazer com que esses elétrons movem de forma ordenada, tá? Todos eles vão se deslocar na mesma direção e mesmo sentido como eles estão comportados. Quando há uma diferença a diferença potencial nas extremidades de um condutor, aí vai ser a maior festa, né? Tem condutor se movendo assim de todo jeito, é uma maior confusão, tá? Aí fica desse jeito aí dentro do condutor, os elétrons se movimentando. O que é corrente elétrica, pessoal? Corrente elétrica é um nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor que tem um campo elétrico entre as suas extremidades, tá? Aqui tá aqui, ó, há uma diferença potencial e aqui é um campo elétrico, tá se movimentando para a direita e os elétrons se movimentando no seu sentido contrário, para a esquerda. Em uma pilha, pessoal, ó, esse sinal nós temos aqui, ó. Em A, você vê os elétrons se movimentando em todas as direções e sentidos, tá? Aqui é quando a figura está livre de um campo elétrico, tá? Agora aqui, eu tenho aqui positivo e negativo, tá? Então, significa que essa extremidade da pilha está com excesso de elétrons e essa daqui com falta de elétrons. Então aqui é a parte positiva e essa é a parte negativa que vem na pilha. Então quando ela é colocada em um circuito, pessoal, os elétrons vão migrar o que? Nesse sentido, né? Isso que a gente está mostrando, vai indo de um sentido ao outro, tá? Até chegar aqui nessa ponte e assim forma o circuito, tá? O circuito está fechado e faz com que os elétrons se movimentam. Aqui Aí a gente pode, pessoal, nós podemos calcular essa intensidade da corrente elétrica ou a quantidade de elétrons que passam bem aqui nessa região que eu circulei, tá? E eu posso calcular. Se eu quiser saber qual é a quantidade de elétrons que está passando aí, basta fazer o que? A quantidade elétrica. Basta eu dividir a carga elétrica, tá? Pela carga elementar. Aí eu vou encontrar a quantidade e número de elétrons para sair. Mas se eu quero saber a intensidade da corrente, eu vou saber o que? A intensidade da corrente vai ser quem? É a carga elétrica dividida pelo intervalo de tempo que eu fiquei medindo aqui. Tá? Se eu fiquei 5 segundos, 3 segundos, geralmente a gente utiliza segundos. E a unidade de corrente é ampere, tá? Representado pela letra A. E é corrente elétrica.
Aqui também eu posso calcular a carga elétrica que passa em um determinado intervalo de tempo em uma secção aqui. Vai ser quem? A corrente elétrica vezes o tempo que eu fiquei medindo. Esse tempo aqui sempre é segundos, tá? Aqui um exemplo 1. Uma corrente elétrica de 4 amperes flui por um condutor metálico. Lembrando que a carga de um elétron é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Calcule quantos elétrons passam por segundo por uma secção reta nesse condutor. Então, pessoal, como a intensidade da corrente elétrica é de 4 amperes, passam 4 coulombs por segundo por uma seção reta de condutor, 4 coulombs por segundo, pessoal, aqui é o valor da corrente, tá? Se a carga elétrica é se a carga de um elétron, aqui é a carga de um elétron, tá? Podemos escrever o seguinte, aí a gente aplica o seguinte, um elétron mede essa carga elétrica. X elétrons mediu 0,4. Então, fazendo a regra 3 simples, então vai encontrar o quê? Que passaram 2,5 vezes 10 elevado a 18, a ordem de 18 elétrons nesse trecho aí, nessa seção medida. Exemplo 2. Supondo que é possível contar o número de elétrons que passam por uma secção reta de um condutor metálico submetido a uma diferença de potencial, verifica-se que passaram 3,6 vezes 10 elevado à potência de 21 elétrons em 1 minuto. Nessa condição, qual é a intensidade de corrente elétrica que flui nesse condutor? Primeiro, pessoal, vamos calcular a quantidade de corrente elétrica, tá? Para depois, primeiro eu vou calcular a carga elétrica, tá? Para depois a gente calcular a intensidade. Primeiro, a carga elétrica, nós utilizamos esta fórmula aqui para a gente calcular a carga elétrica. Delta Q é igual a N vezes E. Aqui é o valor de N, tá? Carga elementar. É o número de elétrons e aqui é o valor de E, a carga de um elétron. Pronto, multiplica, fez somar os expoentes e encontrei 576 coulombs. Agora eu vou calcular a corrente elétrica. Como o tempo tem que ser dado em segundos, tá? Eu sei o que? Que um minuto é igual a 60 segundos. Pronto. E aí eu vou encontrar, fazendo isso aqui, vou encontrar 9,6 amperes, né? Isso que vai ficar, que é 76, fazer log normal, tá? Que eu peguei o exemplo igual estava no livro, dividido por 60, eu vou encontrar 9,6 amperes. Pessoal, só isso e até a próxima aula.